Olá, meu nome é Vitória Maciel Delay, eu sou aluna do curso de farmácia aqui da Unioeste e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o meu trabalho intitulado O Screening de Enzimas Glicosil Hidrolases produzida por fungos filamentosos isolados de fragmentos florestais da Mata Atlântica. Trabalho esse conduzido sob orientação do professor Alexandre Malha. Bom, para começar, não podemos deixar de falar sobre as enzimas, essas que são utilizadas em vários segmentos industriais. A sua prática, é tão vantajosa que o mercado global de enzimas em 2020 foi avaliado em 10,6 milhões, com uma taxa de crescimento anual de 6,5% até 2030. E para explorar ainda mais esse recurso tão valioso, realiza-se então o screen enzimático, o screen de fungos, no nosso caso, fungos filamentosos, que nada mais é do que explorar a biodiversidade em busca de recursos bioquímicos e genéticos para fins comerciais. Em especial, as glicosilhidrolases, elas são enzimas que vão catalisar a clivagem da ligação glicosídica. Entre elas temos as invertases, pectinases, chilanases e celulases. Sendo assim, o objetivo do nosso trabalho é selecionar um fungo filamentoso previamente isolado de fragmentos florestais da Mata Atlântica, que apresente uma alta produção enzimática da família das glicosilhidrolases, como celulases, invertases, pectinases, chilanases e também proteínas. E então, identificar a enzima mais promissora de cada fungo. Então, identificado o melhor fungo e a melhor enzima, o nosso objetivo, então, é otimizar as condições de cultivo e caracterizar bioquimicamente essa enzima. Então, foram utilizados 4 fungos diferentes, todos eles pertencentes à coleção de micro-organismos do Laboratório de Bioquímica de Micro-Organismos aqui da Unioeste, e esses foram o PA3A4T, PA2S7T, PA2S1T e PA2S6TV. Então, foi realizado o cultivo submerso deles e depois, os cultivos foram filtrados através de filtração a vácuo e o extrato bruto foi utilizado para as posteriores análises. Então, os resultados eles foram avaliados por determinação de proteína, pelo reagente de Bradford, e por determinação enzimática, pelo método descrito por Miller. O melhor fungo produtor de glicosilhidrolases foi o PA2S7T. Ele apresentou boa atividade de pectinase e de invertase. E apesar da invertase, a atividade ter sido ligeiramente maior do que a atividade de pectinase, com 26,12 unidades, optou-se por trabalhar com a pectinase, com 22,7 unidades por ml de atividade enzimática, porque é mais difícil encontrar linhagens selvagens fúngicas com uma boa atividade de pectinase do que de invertase. Então, escolhido o fungo e a enzima, otimizamos então as condições de cultivo. A primeira condição otimizada foi o melhor meio de cultivo. Então, testamos 7 meios diferentes, que foi o Clausen, o Cana, o SR, o Mahler, o Adams, o Vogel e o Kizapek. O melhor meio indutor de pectinase foi o meio Cana, apresentando 21,3 unidades por ml de atividade enzimática e 1,32 mg por ml de proteínas. Esse meio apresenta de diferente dos outros uma solução de sais de cana concentrada 50 vezes, que provavelmente induz melhor a produção de pectinase. Juliana Pegnocelli também relatou esse meio como o melhor indutor de exopoligalacturanase, que é da família das pectinases. Já em relação à melhor fonte de carbono, obteve como resultado que a melhor indutora foi a pectina, seguido pela casca de limão. No entanto, a utilização da casca de limão é mais vantajosa que a utilização da pectina, mesmo que essa tenha sido ligeiramente superior em atividade enzimática, porque a casca de limão é um resíduo agroindustrial, então ele vai baratear os custos de produção, além de ser sustentável e de induzir a produção multienzimática dos fungos, o que é industrialmente muito vantajoso. Então, também optou-se por trabalhar com a segunda melhor fonte, que foi a casca de limão. O gráfico de superfície de resposta mostra que os pontos centrais utilizados para fazer o delineamento do composto rotacional foi os melhores indutores também da atividade de pectinase.
E esses pontos centrais são economicamente viáveis, porque trata-se de uma temperatura mais branda de 37 graus, de um tempo de cultivo não muito elevado de 72 horas, e de 2% de fonte de carbono, que é a casca de limão e um resíduo agroindustrial que também vai baratear os custos de produção. Esse experimento de delineamento composto central rotacional, o DCCR, ele aumentou a atividade em 50%. Pois como eu já mostrei na tabela anterior, naquela tabela onde a gente identificou o melhor fungo e a melhor enzima, a gente tinha uma atividade de 22,7 unidades por ml. Agora, em média de 44 unidades por ml. Então, a atividade aumentou 50%. Letícia Hasbud, utilizando a mesma metodologia, conseguiu aumentar a atividade enzimática em 35%. Já em relação à tabela nova, a gente obteve que o F calculado foi maior do que o F tabelado, o que mostra que os nossos resultados são estatisticamente confiáveis. Já em relação à caracterização bioquímica da pectinase, obteve-se que a maior atividade enzimática foi encontrada a 50 graus Celsius, sendo que teve queda gradual em temperaturas superiores a essa. Já em relação à termoestabilidade, observamos que a enzima em estudo ela foi 100% estável a 50 graus Celsius, e teve atividade residual superior a 80% a 60 graus, com um tempo de meia-vida de 110 minutos a 70 graus Celsius, e foi completamente inativada a 80 graus Celsius. Esses resultados, foi melhor, mais promissores do que os encontrados na literatura, que indicam que a pectinase é estável a temperaturas, 100% estável a temperaturas até 50 graus, e é totalmente inativadas na temperatura de 70 graus. Já em relação ao pH, a melhor atividade foi encontrada em pH 5 e 6, que tiveram resultados estatisticamente semelhantes. Já em relação à termoestabilidade, em relação à estabilidade a pHs, os resultados foram muito promissores, porque a enzima apresenta atividade residual superior a 80%, já em pH 3, e é 100% estável em pHs alcalinos. Então, quando se fala de uma aplicação industrial, a enzima vai ser muito promissora, porque ela é muito estável tanto a temperaturas quanto a diferentes pHs. Sendo assim, a gente conclui que o isolado fúngico que tem a maior produção enzimática foi o PA2S7T, com destaque para a invertase e pectinase, e que a otimização das condições de cultivo aumentou a produção de pectinase em 50%. Observado em meio cana, suplementado com 2% de casca de limão e incubado a 37 graus Celsius por 72 horas. E a caracterização bioquímica evidenciou que a pectinase promissora para aplicação industrial, visto que a sua atividade visto que teve uma alta atividade catalítica e uma boa estabilidade térmicas e em diferentes faixas de pH. Os nossos agradecimentos especiais ao MIOeste, ao Governo do Estado do Paraná, à Fundação Araucária e ao CNPq pelo incentivo e fomento às atividades de pesquisas, e a todos vocês que aqui me escutam com tanta atenção. Um grande abraço e um ótimo encontro a todos. Tchau, tchau!